Vamos falar sobre epidemiologia das infecções hospitalares. Então agora vamos parar de falar em antibióticos, né, e vamos partir um pouco, entender como é que a dinâmica, a evolução da infecção dentro de um hospital, entender a dinâmica, né, do paciente, como ele adquire as infecções. E aí, próximo mês, nós vamos comentar um pouco de como é que nós manejamos e como é que nós prevenimos a infecção. Qual que é o nosso papel na prevenção destas infecções? Definição de infecção hospitalar. É toda infecção adquirida no paciente mais de 72 horas depois que ele está internado, outras 48 horas. Então, isso cai em prova, né? O que é infecção hospitalar? Toda e qualquer infecção que acontece 48 a 72 horas após o paciente estar internado. Isso é bom colocar, porque o paciente que interna com infecção não é infecção hospitalar, é uma infecção adquirida na comunidade, tá bom? Isso, após. E, gente, não confundir bactéria hospitalar com infecção hospitalar. Pode ser que o meu paciente adquira uma bactéria da comunidade, sensível a tudo, dentro do hospital. Isso acontece frequentemente. Nós temos surtos de gripe dentro do hospital, por quê? O paciente está internado há 2 meses. Não foi ele que pegou gripe, ele não andou na rua. Quem que levou essa gripe para ele? Nós. Incidência. O hospital que diz que não tem infecção hospitalar está mentindo, tá bom? A não ser que ele não interne pessoas. Hospital fechado, baixo número de pacientes internados, mas qualquer hospital, e quem vai trabalhar em UTI, toda UTI vai ter infecção. Existia uma epidemiologista, uma médica norte-americana, que ela dizia também que todas as infecções podem ser prevenidas. Claro, todas elas. Portanto, nós temos que alcançar taxa zero. O que aconteceu com o sistema de saúde norte-americano, que é baseado em convênio, se infectou e é prevenível? Então a culpa é de alguém. Se a culpa é de alguém e não é do próprio paciente, a culpa é de quem? Do hospital ou dos funcionários. Então quando tiver infecção hospitalar, eu não vou pagar essa conta. Então, tivemos que voltar e ela mesma falou, não, taxa zero é impossível, publicou os artigos, olha, isso é impossível, né? Na verdade, foi um conceito que ela quis lançar, dizendo assim, forçando as pessoas que trabalham na área de saúde que você pode prevenir. Agora, meta zero é impossível, tá bom? Então, o hospital que coloca lá, publica seus dados, não temos infecção hospitalar, isso é impossível. Mas a infecção hospitalar não é culpa só do hospital. É culpa dele, do paciente, do hospedeiro. Ele pode ter doenças de base, idade avançada, né? O que está acontecendo com as nossas UTIs hoje em dia? Quem que é o paciente que está dentro da UTI? É o paciente de 80 anos, que já está no fim de sua vida, que teoricamente era para ele, antes do advento da terapia intensiva, morrer. Nós estamos agora levando esse paciente para dentro da UTI. Um paciente que às vezes não tem prognóstico, já está em disfunções orgânicas terminais, muitas vezes a família não compreende o final da vida, muitas vezes o médico não consegue determinar a terminalidade das pessoas. Não é o momento de discutirmos isso, mas é a realidade das UTIs, né? E isso tem promovido falta de vagas, dependendo do tipo do hospital, para pacientes que têm um melhor prognóstico, né? É uma situação complexa, muito discutível, mas esse é o perfil do nosso paciente, idoso, diabético, hipertenso, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, pacientes muito complexos. Por que ele internou? Para fazer uma cirurgia ou foi só para uma pneumonia? São pacientes de forma diferentemente invadidos. Foi para UTI meu paciente? Que procedimentos? Catéter venoso periférico, foi central, sonda nasogástrica, sonda vesical de demora, entubado, enfim. Quanto maior o grau de invasão, maior a chance de infecção. E é esse gráfico que eu coloco para vocês. Meu paciente saudável, chance mínima de desenvolver a infecção. Agora o meu paciente imunocomprometido, né? Paciente lá do transplante, ventilação mecânica, UTI, NPT, central, cirurgia. Quanto maior esses procedimentos e maior essas qualidades do doente, maior vai ser a minha taxa de infecção hospitalar. Agora,
Se nós respeitarmos normas de controle de infecção hospitalar, nós podemos trazer esse gráfico para cá. Aí que vem o papel do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar em orientar as equipes assistentes às medidas que nós consideramos as mais adequadas. Qual que é a infecção mais prevalente dentro do hospital? Depende do hospital, depende de quem que você atende, depende de como é que a equipe trabalha, depende das condutas. Mas, em geral, estas são as principais infecções. E são essas que nós vamos trabalhar hoje, falar sobre a epidemiologia delas, e para a próxima aula nós vamos falar como preveni-las. Infecção do trato urinário varia entre 15% a 40% das infecções. Então, pode ser a infecção mais comum dentro de um hospital. Infecção do sítio cirúrgico. Se o teu hospital opera muito, claro que pode ser a principal infecção hospitalar. Tá bom? Então, lá no hospital evangélico, infecção do sítio cirúrgico é a principal infecção hospitalar, mais do que pneumonia e mais do que infecção do trato urinário. Por quê? Nós implementamos medida de retirar precocemente a sonda dos pacientes. Não notei, obviamente não consegue. Mas nas enfermarias, a enfermeira passar a visita e perguntar, precisa da sonda? Precisa da sonda? Precisa? Nós conseguimos tirar a sonda nos pacientes sem indicação. Então diminuímos essa infecção. Pneumonia, começamos a implementar algumas medidas. O que aconteceu? A principal virou a infecção do sítio cirúrgico. Na verdade, a gente só mudou as porcentagens. Pneumonia relacionada à ventilação mecânica e tem a pneumonia hospitalar que não é relacionada à ventilação mecânica. Aquele paciente está lá na enfermaria com sonda nasogástrica, faz microaspiração, desenvolve infecção, raio-x alterado, pneumonia, mas não é associada à ventilação mecânica. Dentro da UTI, o que nós vamos ver? Associada à ventilação mecânica, tá bom? E outras. Teu hospital faz neurocirurgia? Pode garantir que ele vai ter meningite nosocomial. Infecção relacionada à invasão. Seja a cirurgia mesmo, infectar, ou seja pela colocação de uma derivação ventricular externa ou um dreno lombar. Então essa aqui é epidemiologia. Trouxe gráfico de 2009 só para vocês terem uma noção que itu e pneumonia são as duas infecções hospitalares mais comuns, seguida da infecção do sítio cirúrgico, infecção da corrente sanguínea. Quer dizer, o paciente tem bactéria no sangue, eu identifico pela coleta de hemocultura e não acho nenhum outro foco. Até que prova o contrário, uma bacteremia primária. Ou alguém injetou essa bactéria, ou a NPT estava contaminada, ou ele estava com uma flebite, a medicação transmitiu, estava com acesso central, as bactérias colonizaram esse catéter até a sua ponta e começaram a cair na corrente sanguínea, ou eu não achei o foco primário. E aqui? A principal, então, infecção, né? Itu. A infecção do trato urinário, ao que ela está relacionada? A sonda vesical de demora. O paciente dificilmente vai evoluir com a infecção do trato urinário se não tiver sonda. Claro, aquele paciente acamado que está usando fralda também é um potencial, porque as fezes vão contaminar a região da vagina, vão contaminar a região do pênis, e aí as bactérias podem acender o trato urinário, cair na bexiga e fazer infecção. Agora, se você tem uma sonda que leva direto a bactéria até lá, obviamente, a grande maioria das infecções estão relacionadas à presença da sonda. Portanto, qual que é a melhor medida para evitar infecção urinária dentro do hospital? Tirar a sonda. Por quê? É cômodo para nós deixar uma sonda, gente. É óbvio, não precisa trocar fralda de hora em hora, dependendo do tipo de paciente, cada 4 horas. Né? É fácil de medir o débito, né? Se não tem que colocar lá o papagaio, a comadre, esvaziar, colocar no medidor ali no copo, verificar o volume, anotar. A sonda, ela é cômoda. Não adianta a gente querer ir contra. Precisa mesmo tirar a sonda, precisa... Né, vai botar, mas põe o Uropen, vaza tudo, né, não fica preso, não dá, não é bom. A sonda, ela é muito tranquila, ela é boa, mas, né, quem que vocês acham que faz infecção mais fácil? Olha o trajeto que a bactéria tem que percorrer, né? Aqui depende, pode ser às vezes até o mesmo, às vezes pode demorar mais tempo para chegar até lá, né? Depende de propriedades individuais. Mas enfim, de cara a mulher tem maior chance de fazer infecção de vias urinárias, tá bom? Veja que interessante esse dado, 5% ao dia, cada dia de sonda vesical. Então, 10 dias de sonda vesical, chance de desenvolver uma infecção do trato urinário, 50%. Já vão ter bactérias lá dentro.
Mas o UTI é bem complicado, né? Porque como é que você manter o paciente sem sonda com droga vasoativa, intubados, é quase que impossível. É quase que impossível. Então, nos pacientes de UTI, se você colher urocultura, o que vai vir positivo 20 dias depois? Vai vir positivo. Vai vir positivo. Mas aí vai ter que ter um discernimento de quem está pegando essa cultura e falar, não, realmente isso é infecção. Não, isso não é infecção. Quer dizer, se eu não achar uma justificativa para o paciente, tiver com característica essa urina, tiver com piúria, aí realmente meu paciente vai ter infecção. Isso aqui, uma urocultura, um paciente que estava numa clínica, que a gente chama de policlínica, que é onde os pacientes que saem da UTI vão mostrando infecção urinária. A gente quase não pede urina, porque se vier positiva, é infecção ou não é infecção? É muito difícil, gente, separar. Portanto, em geral, a gente espera que não seja colhida culturas de urina para identificação de foco de infecção. Sempre pensar em descartar outros focos. Sem falar que as bactérias vão vir todas as pan-resistentes. O paciente vai estar usando antibiótico. O que vai estar grudado naquela sonda? Bactérias pan-resistentes. Mas o paciente de UTI não tem jeito. Não tem jeito. Infecção do sítio cirúrgico. Nós classificamos elas em superficial, profunda e o que a gente chama de órgão-espaço. Eu, nessa apresentação, não vou comentar nada sobre critérios. No Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, existem critérios mundiais. Quer dizer, quando eu falar que a infecção urinária no paciente internado, no teu hospital vai ser igual, no seu vai ser igual. Se você estiver lá nos Estados Unidos, é o mesmo critério, na Europa, na Oceania, em qualquer lugar, os critérios são os mesmos. Então a gente fala a mesma língua. Se a minha taxa de pneumonia é X, é porque eu identifico baseado em critérios. Não é baseado no prontuário, no que o médico acha. São baseados em critérios estabelecidos no mundo todo. Portanto, quando a gente fala que é uma infecção, é a infecção para todo mundo. Tá? Superficial é simples, é aquela que só fica vermelhinha a ferida. Profunda é aquela que já tem comprometimento subcutâneo. E órgão-espaço é quando faz abscesso intracavitário, empiema, abscesso intraabdominal, tá bom? Infecção do sítio cirúrgico é muito fácil de fazer o diagnóstico. Você olha e fala, está saindo pus da ferida. Pronto, tem diagnóstico. Infecção urinária é muito complexo definir critérios. E pneumonia hospitalar? Pneumonia hospitalar também é difícil fazer. Eu dependo do raio-x. Se o médico não pedir raio-x, eu não faço o diagnóstico. Então o médico precisa fazer a solicitação do raio-x. E aí eu tendo infiltrado e sinais de infecção clínicos, fecha critério. Esse paciente idoso com sonda acamado, a chance de desenvolver pneumonia é muito grande, tá bom? Esse paciente com sonda, nebulização desnecessária. Quantos pacientes a gente não vê lá nebulização com soro fisiológico de 6 em 6 horas? Para que nebulizar um paciente de 4 em 4 horas? O paciente está em asma, está em crise de asma, quer que o soro chegue até as vias aéreas inferiores. E a gente vê muito isso. Decúbito zero. Gente, decúbito é 30 a 45 graus. Isso diminui muito a chance de pneumonia hospitalar. Então o paciente não pode ficar em decúbito zero se ele não for um paciente bem, que esteja deambulando, né? Eu durmo em decúbito zero, né? Agora um paciente internado com sonda, acamado, com comorbidades, esse paciente não pode ficar em decúbito zero. Ele tem que ficar no mínimo a 30 graus. E esse aqui é o dia a dia da UTI, né? Tubo orotraqueal, traqueostomia, cheio de secreção nessa boca, né? A secreção faz pressão nessa região, desce, coloniza a via aérea inferior e faz pneumonia. Pneumonia é muito frequente dentro da UTI. Tem bom? A questão do paciente ficar muito tempo acamado e fazer depósito de secreção na base, né? Sim, o que a gente chama de atelectasia, né? Outra coisa, o paciente em ventilação mecânica, você está fazendo o quê? Pressão positiva, você está empurrando as secreções lá para a via aérea distal. Então, o paciente em ventilação mecânica, praticamente, passou de 10 dias, 40% deles vão ter risco para pneumonia associada à ventilação mecânica. É uma infecção muito frequente
dentro da UTI, se não a mais frequente. Até porque, como eu comentei, infecção urinária ela é difícil de fazer o diagnóstico. E outra afecção muito importante, que é a sepse, principalmente aquela relacionada ao catéter venoso central, que está associada a quando? Catéter, né? Essa é uma das poucas infecções em que nós conseguimos atingir uma meta alta de redução de infecção. Por quê? Infecção urinária tem que tirar sonda. Dá para tirar sonda da UTI? Difícil, né? Ventilação mecânica, dá para extubar o doente na UTI e ficar sem respirador? Se fosse em 1930, talvez. Existiam os pulmões de aço. Não se sabia que podia entubar um doente. Ninguém tinha pensado em botar um tubo e botar pressão positiva. Então existiam máquinas enormes que faziam uma pressão negativa e puxavam o tórax para fora para expandir o tórax. Olha, engenharia. Ninguém tinha pensado em colocar um tubo e jogar o ar para dentro. Só a partir da década de 50 que alguém pensou nisso. Faziam pressão. Então, eu até pensei, será que se colocarem isso novamente, a gente não precisa entubar o doente? A chance de VAP talvez seja menor. Só que ocupa mais ou menos daqui até ali, né, a força para fazer pressão negativa, uma situação bastante complexa. A gente utilizava em pacientes com paralisia infantil, pacientes com botulismo. A gente não utiliza mais isso, tá bom? Muito primitivo. E a infecção dos dispositivos vasculares pode ser de catéter venoso central e também as famosas tromboflebites que a gente vê muito no hospital. O paciente às vezes esquece, paciente não, né? A gente às vezes esquece aquele catéter 3, 4, 5, 6 dias, às vezes não põe a data, às vezes você não consegue trocar o catéter, você tem que dar aquela prolongada no catéter e fatalmente pode culminar com infecção relacionada. E aqui, de onde vem a bactéria? Da pele do paciente? Pode ser, a grande maioria sim. A bactéria coloniza e você sabe que a bactéria, a hora que ela encosta em qualquer substância, plástico, metal, ela faz o que a gente chama de biofilme. Já ouviram falar no biofilme? Já tiveram aula de biofilme? Então, ela gruda no biofilme e é esse o momento em que elas conversam entre si. Elas vão se multiplicando, formando verdadeiras colônias e uma fala para a outra: olha, você não quer produzir um pouco de uma substância mucoide que evite que o antibiótico mate-nos? Ah, boa ideia! Então, ela avisa as que estão lá em cima a produzir essa substância como se fosse um glicocálix e evita que o antibiótico penetre. Começa a chegar antibiótico, estou morrendo! Você não quer um gene de resistência? Começa a expressar gene de resistência nas bactérias. Uma vai conversando com a outra e formam uma colônia e o antibiótico não funciona. É por isso que, infecção de catéteres, o que nós temos que fazer geralmente? Tirar o catéter, tá bom? Senão aquilo ali vai continuar. Do paciente, né? Olha aqui, ó, esmalte branco, né? A mão. Medicação pode vir contaminada quando foi preparada na farmácia, não foi feita nas formas ideais. Então a solução, veja, pode vir bactéria da corrente sanguínea e coloniza esse catéter. E depois a multiplicação ali dentro também desenvolve infecção. Então de onde vem a infecção de catéter? Da pele do doente, das nossas mãos, uma nutrição parenteral, alguma solução contaminada, ou da corrente sanguínea que colonizou aquele catéter, uma quantidade mínima de bactéria que nem deu sintomas, mas ela grudou lá. Aí alguns dias depois começa a fazer infecção. Da onde? De uma bactéria que correu pela corrente sanguínea. Sabia que mastigar chicletes cai bactéria no sangue? Não? Se a gente conseguir escolher uma cultura sua agora, tá bom? Chega às vezes a 30% das vezes cai bactéria na corrente sanguínea. Exatamente. Só que são bactérias que não são tão patogênicas, bactérias que estão na boca. Se tiver aquela gengivite, sabe aquela gengivite que machuca, fica vermelho, maior a chance de entrar bactérias. Mas como nós não temos as válvulas normais, né, nós não temos disfunção valvares, não temos próteses metálicas, não temos dispositivos invasivos, isso não nos causa nenhum mal. Mas colher hemoculturas faz positividade nas hemoculturas. Geralmente vem lá o Streptococcus, Piógenes, não, Streptococcus mutans, que é uma das bactérias que causa cárie.
tá bom? Então, se a boca também estiver precária, facilita ainda mais, principalmente depois do almoço, que a gente não escova o dente, depois chicletes, né, para dar aquela disfarçada. Caem bactérias na corrente sanguínea. Exatamente, eu também. Então, aqui cai a bactéria e ela gruda no catéter. Quantidade mínima, que não vai lhe fazer mal. Mas ela pode se multiplicar e também. Sabe de onde também vem bactérias e não se percebe? Do trato gastrointestinal. Quando o paciente está na UTI recebendo muito antibióticos, existe uma coisa chamada translocação bacteriana. As bactérias do intestino que estão lá boazinhas, né, naquele equilíbrio, a redução da imunidade do paciente dentro da UTI, o uso excessivo de antibióticos faz com que as bactérias do intestino caiam na corrente sanguínea. E o paciente faz, às vezes, até bacteremia, faz fungemia. E aí você não acha o foco. A gente chama isso de translocação. Tá bom? Professor, quando vai coletar, assim, acho que é do catéter central, aí coleta uma amostra periférica e manda para um catéter. Tem que coletar sangue do catéter também ou não precisa? Veja, aí quando você quer fazer diagnóstico de infecção relacionada ao catéter, você tem duas opções. Opção A, você colhe hemocultura periférica e colhe uma hemocultura da via do catéter e não tira o catéter. Aí, veja o conceito, eu coloco numa máquina que faz a automação disso. A hora que começa a crescer bactéria naquele tubo de hemocultura, existe o consumo de oxigênio, aumenta a quantidade de gás carbônico, certo? Imagina a gente trancado dentro dessa sala, quantidade de gás carbônico que não ia acontecer. E aí existe um sensor que detecta o aumento do gás carbônico e avisa o aparelho. Está crescendo bactéria. Não faz esse barulho, tá bom? Aparece no sistema que deu positivo. E você compara a positividade da periférica com a do catéter. Aí o aparelho vai dizer, essa aqui cresceu, apitou mais tarde. Vamos pensar uma coisa. Se a minha infecção está no catéter, qual que vai crescer antes? A do catéter. Deve ter mais bactéria no catéter do que na corrente sanguínea. Portanto, se crescer antes no catéter, e a gente classifica isso como 2 horas de intervalo, significa que a infecção é do catéter. Agora, se crescer no mesmo momento, deve ser da corrente sanguínea, tá bom? Então, esse é o critério. Agora, se eu puder trocar esse catéter, né? Então, por exemplo, meu paciente não tem problema, eu troco esse catéter, né? O paciente está grave, está em choque séptico, eu troco o catéter, passa um do outro lado e tira. Aí sim eu mando a ponta para a cultura, porque eu quero fazer diagnóstico. Então, se eu não quiser tirar o catéter, tá bom? Tá lá o plantonista que não gosta de trocar o catéter. A equipe da noite, né? Doutor, vai trocar mesmo esse catéter? Ah, mas eu tô achando que tá com infecção, né? Aí vocês utilizam, né? Olha, não quer colher uma hemocultura do catéter e uma periférica? A gente vai poder fazer o diagnóstico. O paciente está estável, não está em choque. Dá para segurar esse catéter até amanhã cedo. Ah, é? É, então tá bom. Então vamos deixar o catéter, né? 3 da manhã, né? Fez bacteremia, né? Ninguém merece. E aqui, meningite hospitalar. Como é que eu adquiro? Olha lá, ó, né? Puxante. De onde vai vir a bactéria, gente? Do couro cabeludo. Da manipulação daquela bolsa cheia de coisa, né? Esvazia aqui, tira dali. Paciente que a gente tem que injetar medicação intratecal. É muito fácil fazer. Paciente passou de 5 dias com derivação, a chance de infecção do sistema nervoso central, que a gente chama aqui ventriculite, né, é muito grande. De onde vocês acham que o paciente pega sinusite dentro do hospital? Da sonda dentro do nariz. O que acontece? A sonda bem aqui, ó, obstruindo a saída do meato. Vai fazer sinusite nosocomial. Portanto, uma das chances de eu diminuir sinusite e às vezes até mesmo diminuir pneumonia associada à ventilação mecânica é a sonda orogástrica, tá bom? Reduz chance. Lembram vocês o conceito? Infecção hospitalar não é igual a bactéria hospitalar. Por quê? A infecção hospitalar, meu paciente pode ter uma infecção da fauna, eu digo fauna porque são os animais, essas bactérias, né? Mas enfim, a microbiota endógena,
que inicialmente o meu paciente vai vir da comunidade. Aquele paciente faz uma pneumonia com 4 dias de internação, foi para ventilação mecânica. Provavelmente são bactérias que estão onde? Na boca do paciente, no seio maxilar dele. São bactérias do próprio paciente que veio de casa. Então não devem ser bactérias multiresistentes. Agora, se esse meu paciente adquiriu essa bactéria da transmissão, porque a gente manipulou o catéter, quem que deve estar nas nossas mãos dentro do hospital? Provavelmente são bactérias hospitalares, tá bom? Mas lembrar que mesmo muito tempo internado, também pode adquirir bactérias da comunidade. Familiar ajudando, ajuda a transportar o doente, ajuda às vezes a fechar o equipo de soro, porque começa a familiar, fica 1 mês lá dentro do hospital, já está sabendo, né, um monte. Né? Ele já sabe manipular, já sabe fundir, já sabe calcular gotejamento, né? E aí começa a se meter onde não é chamado. Tá bom? E é nesse momento que eles podem contaminar o seu próprio familiar. Então, nos primeiros dias de internação, infecção do trato urinário, infecção de sítio cirúrgico, pneumonia e depois sepsis. Geralmente são bactérias sensíveis da comunidade, raramente multiresistentes e ocasionalmente hospitalares. Aquele paciente que adquire uma infecção em menos de 5 dias. E entre 5 e 15 dias. Esses 5, 15, gente, não é assim, agora não é. É uma teoria, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de tempo. É aquela coisa assim, né? Pode ser, pode não ser. Aí é o momento de entrar o quê? Se é uma pneumonia comunitária, eu entro com ceftriaxona. Dificilmente se for uma pseudomonas. Opa, já está 5 a 15 dias dentro do hospital. Vamos usar a piperacilina, tazobactam. Está 1 mês dentro do hospital. Vamos usar um carbapenêmico ou até mesmo a polimixina. Porque aqui começam a aparecer bactérias menos sensíveis, comunitárias, se menos invasão. Como assim? Vocês imaginem, meu paciente está bem, internou para fazer o procedimento na cirurgia, tá bom? Não foi anestesia geral, não foi entubado. Lá pelo 8º dia, 10º dia faz pneumonia. Não teve sonda, não teve invasão. Provavelmente foi a bactéria da sua própria microbiota. Não recebeu antibiótico. Então, nesses casos, pode ser que a minha ceftriaxone funcione para uma pneumonia. Mas passou de 15 dias? Ah, meu Deus. Vários dias de internação, pneumonia, sepsis, infecção de sítio cirúrgico, bactérias multiresistentes hospitalares. Então, no primeiro momento, meu estáfilo vai ser MRSA ou vai ser o MSSA? Vai ser o MSSA, vai ser sensível à oxacilina. Não vou precisar usar vanco nesse momento. O meu enterococcus vai ser resistente a vanco? Não, vai ser sensível a vancomicina, vai ser sensível a ampicilina. Eu vou ter quem aqui? O Streptococcus. Streptococcus a gente não vê dentro do hospital quase. Eu passei uma cultura para vocês de um Streptococcus dentro do hospital. Se eu não passei, eu vou procurá-lo. O paciente estava mais de 1 mês dentro do hospital. Gente, da onde vocês acham que veio esse Streptococcus, que é uma bactéria que mora na nossa garganta, que depois de uso de dezenas de antibióticos, vocês acham que esse Streptococcus, que morre com penicilina, ele ia estar lá? Da onde vocês acham que veio esse Streptococcus? Da boca de alguém. Alguém foi lá, beijou o paciente, né? Alguém pôs a mão na garganta e depois colocou na boca do paciente. Enfim, esse Streptococcus deve estar circulando por aí, o Streptococcus, tá bom? Esse Streptococcus tá ali, UTI, não foi paciente da comunidade. Então, é muito raro, só nesse primeiro momento, que o paciente acabou de ser internado. Já, bacilos gram-negativos, é aqueles que causam, por exemplo, infecção urinária, né? Levante a mão, mulher aqui que não teve ainda infecção urinária. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Né? Então aqui, 2 de 20, 10% não teve infecção urinária. É raro, geralmente as mulheres. E quem são as bactérias? Quem colheu cultura? Tá correndo umas culturas de urina aí, tirando as de UTI. Geralmente E. coli, Klebsiella, Proteus, raramente são aquelas do grupo CESP. São bactérias boazinhas. Porém, quando elas passam para o momento 3, quem são as que causam infecção urinária? ISBL, Pseudomonas, Acineto, Stenotrofomonas, começa a aparecer os fungos, começa a reativar vírus
devido à imunossupressão no paciente internado. Quem são os cocos? É o MSSA? Não, MRSA, VRE, são bactérias multiresistentes. Na urina, quem são as principais bactérias? ESBL, porque são aquelas mesmas E. coli, Klebsiella, que causam ITU. Só que agora, panresistentes ou multiresistentes. Então, SBL ou KPC. Quem que causa infecção de catéter? Bactérias da pele, geralmente cocos gram-positivos. Então é MRSA e VRE. E coagulase negativo, Staphylococcus, que andou passando por aí. Infecção de sítio cirúrgico. De onde vem a bactéria? Da pele. Portanto, MRSA. Porém, se ele fez uma cirurgia do trato gastrointestinal, aí são as enterobactérias. Aí pode ser ESBL, Acinetobacter e Pseudomonas. Pneumonia, gente. Pneumonia geralmente é Acinetobacter, Pseudomonas, ESBL e depois MRSA. Então as principais bactérias que causam pneumonia são Acinetobacter, Pseudomonas, ESBL e MRSA. Vocês acham que vale a pena cobrar isso na prova? Não? Não é importante saber? Posso então perguntar quais são as 4 principais bactérias que causam infecção hospitalares? Ou cite 4 bactérias que causam infecção hospitalar? Pode ser? Então, ISBL, MRSA, VRE e Pseudomonas e Acineto. Pode ser em sigla. Isso aqui é o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Passei para vocês. Tá bom? Qual que é a principal bactéria que causa pneumonia? Pseudomonas. Segundo, terceiro, quarto, aí em quinto e sexto vem Staphylococcus aureus, tá bom? Aqui, ó, tadinha, né? Cenotrofomonas, tá bom? Pequenininha, tá bom? Infecção do sítio cirúrgico. Quem que é a principal? Eu falei que era MRSA, né? Mas a MRSA não é precoce, geralmente as nossas são tardias. Pacientes pós-trauma, lá no Hospital Evangélico, muito trauma. Ó, Acineto, Pseudomonas, grupo CESP. Quem que é o grupo CESP? Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Proteus. Muito bom. E infecção urinária? E. coli. E. coli é a principal bactéria. Gente, só passar um conceito para vocês. Quando vocês abrirem um livro e não for um livro nacional, ou for um livro em português, que foi uma tradução de um livro internacional, a epidemiologia lá é completamente diferente da nossa. Então, quando o médico pega tratamento empírico de infecção, qual que vocês querem? De? ITU. Urinary Tract Infection. Está em inglês aqui. Vamos lá. A deles, as infecções urinárias são muito parecidas com a nossa. E. coli e Klebsiella. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. Infecção de catéter, pneumonia são diferentes. Porque nós somos developing country, nós somos subdesenvolvidos, nós somos pobres, nós somos sujos. Porque esse livro, por exemplo, ele coloca que as condições socioeconômicas são baixas, as condições de higiene não são as mais adequadas. Quando eu li esses capítulos, eu comecei a pensar assim, nós não lavamos a mão, não tomamos banho, né? Mas qual que é a explicação para nós termos tantos bacilos gram-negativos, tantas enterobactérias? Por que nós temos tanta E. coli, Klebsiella dentro da UTI? O perfil deles é diferente. Olha qual que é a principal causa de infecção de corrente sanguínea. Tem algum bacilo gram-negativo aqui? Staphylo aureus? Enterococo? Enterococo faecium? Enterococo que não identificou a espécie? Cândida?
Quando que aparece E. coli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 7º lugar. Por que será? Frio. Mas aqui em Curitiba é frio também. É a mesma temperatura lá de Baltimore. Mesmo perfil de clima. Né? Então, talvez assim, e nós estamos desenvolvendo muito. Mas será que a atenção do nosso paciente é ideal? Um hospital público, quantos funcionários nós temos por paciente? É um por paciente? Não, né? Quem que está pondo a mão na massa do nosso paciente? Tem nível terciário, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-graduação? Quem que está lá pondo a mão? Quem está infundindo a medicação? O técnico. Eu, graças a Deus. Então, assim, muitas vezes são pessoas que estão assistindo esse curso, estão aprendendo isso aqui, né? Sabe às vezes a rotina do dia a dia, mas muitas vezes não tem os conceitos ideais de tratamento desse paciente. E mesmo quando os tem, o que acontece, gente? Muito paciente para pouco funcionário. Consegue fazer a higienização da forma mais correta? O nosso paciente está num leito exclusivo, com uma pia do lado para cada paciente. Tem álcool gel para todos? Não. Às vezes separados por biombos. Às vezes estão no mesmo ambiente. Quer dizer, não é tão fácil assim. Não está só relacionado às pessoas. Está relacionado às nossas condições, né, de trabalho. No mês passado, eu passei por a colégio, eu vejo com uma diarreia assim, terrível, 2 horas de evacuação assim, sem parar. Chuveiro, ralo de chuveiro no pico. Não tinha como levar o paciente para dar um banho. Cheio de úlcera de pressão adepta, cabia a mão dele. Então, assim, infectou todas as úlceras. O cara com cistostomia que veio de diarreia até o peito. Aí eu falei assim, como você tem um banho no paciente de dia? A gente vai colocar no final. Então, exatamente. E Aí. Então, Uhum. É assim, na realidade não existe só uma coisa, né? Então, às vezes também, um paciente que nem esse, né, que está paraplégico, que tem escara, será que o médico não devia ter indicado uma colostomia? Se ele tem uma escara que vai estar constantemente em contato com fezes, aí tem que fazer uma colostomia. O paciente consciente, estava internado já faz 1 ano, daí não fecha as úlceras, né? Escara? Tem colostomia? Agora ele está fazendo para psiquiatria para colocar uma colostomia. 1 ano. 1 ano. Tem que ser na mesma semana. Está fazendo ivermectin. Tem que ser na mesma semana. Então vocês vejam como é complexo. Uhum. Mas é médico, é enfermeira, é quem está ali na linha de frente, técnico, auxiliar, estrutura hospitalar. Então não é assim, não tem um culpado, entendeu? Não tem um culpado. É um sistema como um todo. É uma questão de cultura. E o nosso paciente, né? Então o nosso paciente consegue levantar rápido, tem fisioterapeuta para ficar o dia inteiro fazendo fisioterapia, tem fonoaudiologia para ficar trabalhando com deglutição, quanto tempo a mais de sonda? Não tem como. Realmente o nosso paciente ele tem uma assistência precária, essa é uma realidade. Por isso que nós não conseguimos atingir os cocos gram-positivos. Porque onde é que estão os cocos gram-positivos? Na pele. Então, muitas vezes as infecções vêm da pele. Aí nós podemos dizer que a culpa é do paciente, né? Nós transferimos a nossa culpa, mas na realidade isso é uma questão muito discutível e eu não posso dizer aqui quem que é o culpado e as explicações para isso, são muito complexas. Aí sim aparece Pseudomonas. Olha o lugar do acineto aqui, ó. Tá bom? E eu comparei dados de 2008 dessa publicação com os dados nossos de 2007 a 2009, o mesmo período. Só para mostrar aqui para vocês, resistência com o passar dos anos vai aumentando. E aqui, realidade também do nosso hospital, né? Eu não trago dados do HC porque eu não sou membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, então os dados eu não posso trazer para vocês. Mas eu trago do Hospital Evangélico. Olha a resistência a Cinetobacter, ao imipenem, 50%. Pseudomonas, mais de 60%. Ou Enterobacter, que é resistente
que é produtor de beta-lactamase espectro estendido, mais da metade. Klebsiella, mais da metade, quase metade. Staphylococcus aureus, metade é MRSA. Enterococcus, 90% é resistente à vancomicina. Mas vou te dar uma boa notícia. Nós tivemos um paciente até hoje só que morreu de VRE. Divisaram até aquela policlínica que chama de policlínica, mas na verdade é Verrolândia, né? Todo paciente que recebia alta da UTI é para Verrolândia porque estava contaminado. Não, mas agora nós paramos de isolar VRE. É? É, lá é KPClândia. Seleção de bactérias multiresistentes e mecanismos de resistência. Aqui, ó. Microbiota, né? Bactérias no meu intestino, bactérias na pele, bactérias no pulmão, que naturalmente habituam. Do antibiótico, seleciono bactérias, por exemplo, o Clostridium, que é da comunidade. O Clostridium está lá, mora lá. Tem uma quantidade pequena. Agora, microbiota, coloniza por bactérias multiresistentes, e aí uso antibiótico, eu vou selecionar as bactérias pan-resistentes. Isso aqui que é pressão seletiva, ok? Transmissão. Transmissão, o que vocês acham? De onde vai uma bactéria para aquele paciente? Mãos, equipamento, exame, vai fazer exame na tomografia, vai fazer a broncoscopia, faz uma endoscopia. Mas trabalho muito interessante, porque eu estou pensando não só na bactéria, mas pensem, você lembra que eu falei com vocês de plasmídio? Vocês sabiam também que pedaço de DNA que não precisa estar dentro de um plasmídio, ele pode entrar na bactéria direto? Esse aqui foi um trabalho mostrando que no laboratório eles recuperaram pedaços de DNA de multiresistência em outra sala, bem distante, que não tem bactéria aqui. Fragmentos dessa bactéria, pelo ar, chegou aqui. Portanto, resistência pode voar. Tá bom? Não, deixa eu dormir. Tá bom? Então, esse trabalho aqui, ele mostra que ele leva um conceito que nem sempre o mecanismo de resistência é transmitido. E além do mais, quando se prepara, por exemplo, um medicamento, antigamente se preparava à beira de leito, né, no carrinho ali, a nebulização de antibióticos, vocês imaginem que eu tenho pseudomonas aqui grudada. Pseudomonas boazinha. O imipenem, a molécula é muito pequena. Se na hora que eu vou, né, dar aquela chacoalhada no frasco, aquela coisa, aí eu vou fazer, né, a seringa, aquele ali pode dispersar e pode chegar próximo daquela pseudomonas, induzir resistência nela. Tá bom? Então, nebulização no ar. Esses são conceitos, assim, são teorias. Não dá para bater o martelo e dizer assim, realmente a transmissão é pelo ar, né? Mas eu acho que fica assim um conceito para explicar, muitas vezes, situações como essa. Esse trabalho mostrou que 60% das pseudomonas de um paciente foi adquirida de outro paciente. Então, essa bactéria aqui é a mesma desse. Alguém transferiu. O paciente de UTI, provavelmente ele não levantou o tubo, né? Foi andando e pôs a mão nele. Provavelmente teve alguém no meio do caminho, né? Foi lá examinar o doente com o esteto, né? Depois foi lá, examinou o esteto, né? Tava passando visita de manhã, foi no esteto, né? Foi no esteto, né? Por isso tem que respeitar algumas medidas, né, de precaução padrão. Eu não estou falando de isolamento de contato, estou falando em precaução padrão. E aqui, né? Veja, imagina contaminado, transmito para o meu paciente, o monitor, a equipe pelas mãos. Airborne transmission, transmissão pelo ar. Falei para vocês, ó, existe, tá bom? Enfim, tudo levando bactérias para o meu paciente dentro da terapia intensiva. Secreções, né? Lesões de pele, cirurgia. Professor, é pelo ar ou é, por exemplo, a gente pode estar levando aquela voada no ambiente todo? A corrente de ar pelo fluxo, nebulização. Você imagina que você coloca um soro fisiológico de nebulização contaminado, por exemplo.
aquilo ali dispersa bactérias no ar. Que nem transmissão de tuberculose, né? Oi? Eu tive um condutor. Vamos supor, eu tenho que ter algum condutor para me levar aqui, alguma coisa para lá, né? Agora, só a corrente de ar, o seu ar passa por aqui. É uma teoria de possibilidade. Na prática, tá bom? Mãos. É igual aquelas doenças que é por gotícula, tem outras que é por aerosol. Tuberculose, por exemplo, como é que ela é transmitida? Pelo ar, né? Porque ela fica suspensa. Gripe. Tem que ter um condutor aí. Sim, exatamente. Então eu coloco um equipamento de nebulização que está contaminado. Eu O soro lá. condutor, agora, Exatamente. aqui e lá do outro lado, Sim. sozinho, sem não ter um condutor, eu acho que não vai. Nebuliza, né? E aí existe um fluxo de ar que pode levar à distância. Mas, de repente, pro leito do lado já é suficiente. Né? E aí, gente? É fácil não contaminar isso aqui? Essa aqui é uma perna, uma coxa, né? Uma ferida aberta. Esse aqui foi um paciente com um trator, passou em cima da perna dele, no lixão. Saiu com a perna vivo, tá bom? Agora, esse equipamento é possível. Esse paciente foi tratado com ciprofloxacino quando ele chegou. Aí ele adquiriu a pseudomonas. Ele ficou comigo 6 meses tratando a pseudomonas. Ela brincava comigo, eu dava antibiótico, aquela história que eu comentei com vocês. Cipro, ficou resistente a cipro. Troquei para piperacilina tazobactam. Ficou resistente ao piperacilina tazobactam. Dei meropenem. Ficou resistente ao meropenem e voltou a ficar sensível a cipro. Voltei com a cipro. E a gente ficou num ciclo eterno, né, de antibióticos e o paciente conseguiu sair sem precisar amputar essa perna. Tá bom? Aqui só passar um outro conceito também de clonalidade. O que é isso? Pode ser que a pseudomonas do meu hospital seja apenas uma. Como assim? Uma que a gente chama de surto. É o que aconteceu com o VRE, por exemplo. O VRE lá no nosso hospital, ele era apenas um clone que foi disseminando para os outros pacientes, tá bom? Pela transmissão das mãos, pelos equipamentos. Esse sim é um micro-organismo que eu posso controlar. E nós controlamos. Praticamente o VRE, a quantidade de pacientes é mínima. Nós quase não temos VRE mais no nosso hospital. A gente conseguiu economizar 300 mil reais de antibióticos que nós usávamos para tratar VRE. Né? É o equivalente a 26 anos de trabalho meu. Eu como coordenador. Então, fui pedir aumento, né? E não vai aumentar porque nada mais do que a minha obrigação. As medidas de controle, isolamento, a criação da corte, né? Mas foi uma boa justificativa, do meu ponto de vista, né? Tentei, né? Mas não consegui. Não, brincadeira, eu não fui pedir, só fiz essa conta matemática, né? Não teria coragem de pedir aumento porque é a minha função. Né? Não é assim, nada assim, eu não descobri nada, não criei nada. A minha função, né, como coordenador, é instituir as medidas que já existem na literatura. Agora, vocês imaginem o nosso acineto lá. Tem acineto A, acineto B, C, D, E, F. Tem, acho que 8, 9 clones. Quer dizer, esse acineto não é nem um pouco parente desse, que não é parente desse. Quer dizer, já existem tantos clones que não é um surto. É uma situação endêmica. Se é endêmica, a chance de eu conseguir controlar, gente, é muito pequena. Tá bom? Então, quando eu tenho vários clones, isso significa uma endemia. E eu consigo fazer isso. Eu faço técnicas moleculares. Lá a gente faz as técnicas moleculares que não está presente na maioria dos hospitais. E a gente consegue determinar se é um clone ou não. Só para passar uma curiosidade para vocês. Sabe quanto tempo um Acinetobacter fica vivo numa superfície do hospital? Até 5 meses. Então, a minha mão aqui... Se eu estivesse indo do hospital, 5 meses vem o professor aqui da aula, tá aqui o Acinetobacter. Isso se não limpar quando você limpar. Isso se não limpar aqui, né? Sabe quanto que fica o vírus da gripe numa superfície de metal? 2 dias. Na situação do calor. Isso não é em condições ideais, né? Agora, por exemplo, na roupa, né? Aí alguém vem aqui, né? Cumprimenta. 8 horas, tá bom? De viabilidade. Tô falando do vírus da gripe, que tá na moda. Esse aqui é um trabalho muito legal. Esse aqui
quantidade de Acinetobacter, limparam o hospital com hipoclorito, o hospital inteiro, sumiu a Acinetobacter, né? Eles não publicaram o que aconteceu depois. A gente foi fazer igual, né? Se eles conseguem, nós também conseguimos. Olha que legal. Olha o nosso acineto. Fizemos hipoclorito. Olha o que aconteceu. Tcharam. Depois voltou. Eles só não publicaram essa parte, eu acho, né? Então, 5 meses depois, voltou. Por que voltou? Geração espontânea? Porque mora nas superfícies, mas eu limpei o hospital inteiro, até o teto. Isso aqui, gente. Os outros pacientes internados. Eles se tornaram o quê? Os reservatórios. Não foi minha parede, não foi os objetos inanimados, foi os outros pacientes. Aqueles pacientes crônicos, internados há muito tempo, alguém foi lá, examinou e voltou a colonizar todo o ambiente e voltou a transmitir a bactéria. Então eu teria que tirar os pacientes do hospital, fazer essa limpeza, talvez eu inibiria o crescimento, o aparecimento do acineto. Desde que a minha equipe médica, de enfermagem, de higiene, trabalhasse só naquele hospital. Existe isso? Não, né? Geralmente 2 hospitais, pelo menos, a gente trabalha, né? Em média, né? Então aquela ideia de fazer rodízio de leito, para limpeza, tudo, então é o ideal. Você fazer ajuda. Tirar, limpar tudo ali, decor de novo. Que a gente chama de terminal, né? Ajuda. Ajuda a diminuir, tá bom? Agora sim, lavar excessivamente o chão, né? Acho que é importante as precauções padrão e limpezas de superfície. E o grande problema que eu vejo é o seguinte: quem que limpa o chão e as paredes? A higiene. Hipoclorito, peressal, o que quiser. Agora, quem que vai limpar o monitor que está encostando no paciente? A equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem tem que aplicar medicação, tirar a fralda do paciente, dar banho no paciente, e alguém fala, você ainda tem que limpar o monitor a cada troca de plantão. É difícil, gente. Por isso que eu falo. Aí por que tem tanto acineto, por que tem tanta pseudomonas? A gente não consegue fazer o nosso trabalho da forma ideal. E aqui é interessante também, eles não relataram. Olha aqui, ó, queixas. 28% tiveram hiperemia conjuntival. Quer dizer, foi uma reclamação enorme dos funcionários para parar de usar o hipoclorito, né? Só que como a gente virou rotina, hoje em dia quase não tem incomodado, tá bom? Só que o hipoclorito é diluído, né? O hipoclorito é diluído, né? Não é puro. É, 1%. O ideal é 5% para matar todas as bactérias. É isso aqui, ó. A gente faz um teste molecular, se chama REP-PCR, extremamente moderno esse teste, verifica que existem vários clones de bactérias, tá bom? Por isso que não funcionou. E aqui só para divertir-se, né? Olha aqui, ó, Cineto 5 meses, Clostridium 5 meses, E. coli 16 meses numa superfície, tá bom? Klebsiella, mais de 30 meses. MRSA 7 meses numa superfície. Portanto, ela está no meio de nós, né? Aqui dos vírus, né? Veja os vírus. Onde é que está o vírus influenza aqui? Influenza vírus, 1 a 2 dias, né? 1 a 2 dias, pelo que eu falei para vocês, até 48 horas, né? Vírus herpes, 8 semanas. Nós tivemos surto de herpes na UTI. Por quê? Mão foi transmitindo de um paciente para outro. Todos os pacientes com herpes, né? Alguém transmitiu. E aqui só uma outra coisa interessante, curiosidade. As bactérias também, elas gostam de frio, de calor. Então essas aqui são curvas, né? Mostrando, por exemplo, aqui, Enterococcus, ele gosta, né, de épocas mais quentes, mais frias, tá bom? E na quente volta a se multiplicar. Não gosta do frio, né? Pseudomonas, mesma coisa. Inverno some, no verão volta, né? Porque se multiplica mais, provavelmente, tá bom? E também no inverno a gente fica mais quietinho, não fica encostando, não fica abraçando todo mundo, né? A gente tem menos contato com as pessoas e aí diminui a transmissão também de bactérias. Oi? Temperatura do ar-condicionado em UTI, ideal,
Não tem uma temperatura ideal, não. Não tem uma temperatura ideal. De preferência, acima de 22 graus, tá bom? O importante é o paciente estar coberto, né? Mas a temperatura do ambiente, teoricamente, não tem uma temperatura assim, a melhor temperatura, tá? O que a gente sabe, assim, por exemplo, em centro cirúrgico, sim, a gente tem que ter uma temperatura baixa, tá bom? De preferência menor do que 24 graus. Por quê? O profissional que está trabalhando pode começar a suar, tá bom? E daí pode contaminar a cirurgia. Mas dentro do ambiente de UTI não existe assim a temperatura ideal, tá bom? Aqui só para comentar, importância da interdisciplinaridade. Laboratório, fundamental no diagnóstico, né? Infecção de sítio cirúrgico é fácil. Eu falei para vocês, você olha lá, tá com infecção. Agora e tu, precisa do quê? De cultura. Infecção da corrente sanguínea, precisa de cultura. Então se você não pede cultura, teu hospital é bom, não tem infecção, tá bom? Se o teu laboratório não é bom, também não vai ter infecção. A gente pode usar o laboratório para quê? A gente monitora o perfil de resistência. Então, toda semana é bom dar passar no laboratório, ver como é que está, se está maior número de resistência, está diminuindo. A gente tem, às vezes, flutuações, e isso é importante. Por exemplo, nós estávamos no mês passado, o aumento de Acinetobacter foi enorme. A gente começou a tratar empírico mais Acinetobacter. De repente vem uma leva de pseudomonas. Se você não está acompanhando o perfil do seu hospital, né, e isso compete à equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né, não adianta de nada. Mas quem está lá na UTI e começa a ver isso aqui, nota. Pseudomonas. Nossa, como está tendo essa bactéria na nossa UTI. Vocês notam isso. Vocês sabem disso, tá bom? E isso aqui é importante. Agilidade no resultado. Se o teu hospital não tem metodologia automatizada de identificação, vai levar 5 a 7 dias para descobrir a bactéria. Adianta saber 5, 7 dias depois qual que é a bactéria? Agora o método automatizado eu posso saber em 24 horas. Aí ajuda, né? 24 horas ajuda. Por quê? Eu vou economizar antibiótico. Meu paciente está grave dentro da UTI. O que eu vou fazer? 15 dias de internação. O da poli, meropenem, vancomicina, antifúngico. No dia seguinte vem lá o Streptococcus pneumoniae. Eu posso dar penicilina para ele. Agora, se só de 7 dias depois eu descobri que foi aquele Streptococcus pneumoniae, quanto de antibiótico que eu gastei? 5, 6 mil reais. Portanto... E aqui? Fundamental a equipe de enfermagem no diagnóstico. O médico vai lá, examina o paciente sempre na UTI, levanta o cobertor do paciente, examina a ferida operatória, ele levanta o paciente e muda o decúbito para verificar como é que está a escara. Quem que dá o diagnóstico para o paciente? Quem que fala diz que está aumentando a secreção traqueal, que está tendo que aspirar mais vezes, que a secreção está esverdeada? Quem que faz esse diagnóstico das infecções? É quem está cuidando do paciente diretamente. Portanto, é fundamental e é importante avisar o médico da UTI. Olha, aumentou a secreção, não para de sair, né? Estou tendo que aspirar várias vezes. Opa, vou pedir um raio-x, vou fazer o diagnóstico de pneumonia. Vê como isso muda. Então, se a equipe não trabalha em conjunto, né, existe uma distância muito grande entre o médico e a equipe de enfermagem. Não existe uma boa relação nessas equipes. Isso acaba atrapalhando a vida do paciente. Por isso que é importante, eu não sei se existe essa palavra, mas eu coloquei, né? Interdisciplinariedade. Deve existir, né? Palavra bonita, né? Monitorização de efeitos adversos. O que acontece dentro do hospital? O paciente começa a ter efeitos colaterais. Se não existe essa relação, é a mesma coisa. A gente pega, por exemplo, lotes de medicações que estão vencidas, medicamentos que não estão funcionando, medicamentos que estão tendo excesso de efeitos adversos. Quem que vai monitorizar isso pra gente? Quem que vai falar assim, olha, 3 pacientes que a gente aplicou ceftriaxona começaram a vomitar, né? Opa, vamos mandar essa ceftriaxona para análise. É mandado para o laboratório, é revisto o lote, estava contaminado, né? Então, isso é muito importante. Porque isso vai determinar também o que? Agilidade do início do tratamento antimicrobiano. E é importante o que? A discussão sobre interações, sobre doses, disfunções orgânicas, aquilo que eu comentei para vocês. Vocês vão chegar lá e vão falar, está acontecendo isso e aquilo. Se não existe uma
visita, um round, quer dizer, passar visita todo mundo junto à beira de leito. Gente, isso é obrigatório, né? Aqueles de manhã, passar visita, paciente. Ah, o paciente está assim, assim, assado, né? Como é que está? Os exames estão assim. Se não existe essa interdisciplinariedade, a mortalidade provavelmente vai aumentar. É uma interação, é um trabalho em conjunto, né? Que, na minha opinião, é fundamental. Quando não existe relação entre as partes, eu acredito que o teu cuidado com o paciente não é o ideal. Falta gente? Falta gente. Falta condições de trabalho? Falta. Agora, relação interpessoal não depende. Não depende de estrutura, não depende de equipamentos, tá bom? Não depende de ambiente, depende simplesmente das pessoas se entenderem. Mesmo que eu não vá com a cara daquela pessoa, aquele cara é muito chato. Meu Deus do céu, né? Agora, se a pessoa não permite isso, aí é uma outra questão. Não, eu não quero passar visita, aí essa pessoa também deve ser corresponsável pelas situações de complicação, na minha opinião. Olha os nossos pacientes. Tratamento correto, mortalidade em 30 dias. Que recebeu antibiótico errado, olha a mortalidade. Aqui, no 5º dia, recebeu o tratamento correto, a sobrevida foi de quase 80%. Olha que recebeu antibiótico errado, menos da metade. Errar o antibiótico, então, tem problema? Se vocês não avisarem que aumentou a secreção para o médico, ou o médico não gosta de ouvir vocês, não quer ouvir falar. O que vai acontecer? Não vai trocar o antibiótico? Vai pedir raio-x. Rotina do raio-x. Raio-x para todo mundo. Adianta alguma coisa? Raio-x para todo mundo? Aí você olha lá, tudo branco. Já estava assim ontem. Quem disse que tem pneumonia? É dado clínico. Então é isso aí, gente. Terminou a aula de hoje, tá bom? Esse aqui é o e-mail. Qualquer dúvida que vocês quiserem enviar, pergunta que vocês não queiram fazer porque tem